do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta caminhada com nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é nosso Deus, Ele é o Verbo, é o Deus que se fez carne e veio habitar no meio de nós para nos mostrar o caminho certo. É preciso notar isso. Jesus veio do céu para nos colocar no caminho. Esse caminho se chama conversão, mudança. Nós estávamos indo por um caminho que era errado, que não estava de acordo com os ensinamentos de Deus. Então Jesus vem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele vem dizer: olha, é por aqui que vocês devem caminhar. Esse é o caminho certo. O caminho que vocês estão é o caminho que leva à perdição, à condenação eterna. Venham por este caminho, porque eu sou Deus e sei o que é o melhor para vocês. Vocês têm que se converter, mudar de caminho, mudar de objetivo e caminhar por aqui. É por aqui que você deve ir. Se você vier por aqui, você se salvará. Foi isso que Jesus veio fazer. E na cruz, Ele nos reconcilia com o Pai. Ele nos reconcilia, Ele nos leva de volta ao caminho do Senhor. Ele mata a morte, Ele mata o pecado, Ele destrói o diabo, as ações do maligno. É isso que acontece na cruz. Então Ele está nos chamando para o caminho certo. E hoje no Evangelho, Jesus nos chama para uma situação que nós precisamos entender, porque é uma situação muito delicada para os tempos de hoje. Infelizmente, os católicos, se deixando levar pela mundanidade, se deixando levar pelos pagãos e entrando numa vida de comodidade, infelizmente estão achando que é possível viver dessa ou daquela forma,
sendo que Deus não permite que se viva desta forma, desse jeito. Mas que forma? Bem, a primeira coisa que Jesus está aqui respondendo para os fariseus é a questão do matrimônio. É possível um homem e uma mulher casados na igreja se separar? Jesus deixa bem claro que não é possível haver separação, uma vez que os dois foram de livre e espontânea vontade, os dois se amam e se amam verdadeiramente, foram diante de Deus e disseram: eu quero viver com este homem até morrer. No caso, a mulher dizendo. E o homem dizendo: eu quero viver com essa mulher até morrer e quero formar uma família. Então, os dois responderam às perguntas que foram feitas. Por exemplo, vocês estão aqui por livre e espontânea vontade? Sim, eles responderam. Vocês prometem amor e fidelidade um ao outro até a morte? Sim, prometemos. Vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus os der e educá-los na lei de Deus da igreja? Os dois disseram sim, nós queremos que seja dessa forma. Depois, o sacerdote disse para o casal: dai um ao outro a mão direita, e ali um foi falando para o outro: eu, fulano de tal, te recebo por minha esposa e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida. Os dois falaram assim. Depois que eles fizeram esse consentimento, veio as alianças e eles colocaram a aliança um no dedo do outro. É a troca de aliança que fala. E ali o homem falou para ela: fulana de tal, eu te recebo como minha esposa, e este é o sinal que eu coloco da nossa fidelidade um ao outro. Mais ou menos assim. E ele falou para ela e ela falou para ele, pronto. O casamento aconteceu, tudo certinho, graças a Deus. Após ali o casamento na igreja, no rito religioso, os dois casais vão para a lua de mel e ali acontece a consumação. Pronto, os dois estão devidamente casados. E uma vez devidamente casados, agora não pode mais separar. É o que Jesus está dizendo aqui para os fariseus e depois respondendo também a pergunta que os discípulos fizeram a ele. Lembrando que nós estamos no capítulo 19, do versículo 3 até o 12 do Evangelho de São Mateus. Mas aqui é interessante que no versículo 9, Jesus diz assim: por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Então, Jesus está trazendo uma coisa aqui importante. Em caso de união ilegítima. Então, em caso de união ilegítima, deve haver a separação. Mas o casamento legítimo, como eu acabei de dizer aqui para vocês, não pode haver separação. Os dois estão devidamente casados, graças a Deus. Mas o que seria esse casamento ou essa união ilegítima?
Aqui eu vou trazer dois casos para vocês de união ilegítima. Por exemplo, um homem que é casado com várias mulheres, uma mulher que é casada com vários homens, isso é uma união ilegítima. É ilegítima porque não satisfaz as condições exigidas pela lei de Deus. Aqui eu não estou falando de outras leis, eu estou falando da lei de Deus. Ela não satisfaz as exigências, as condições da lei divina. A lei divina exige que um homem e uma mulher se casem, como Jesus está dizendo. Um homem deixará o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Jesus não está dizendo um homem deixará os seus pais, no caso, o seu pai e sua mãe, e se unirá a várias mulheres. Ou o contrário, né? Uma mulher deixa o pai e a mãe e vai se unir com vários homens. É só com um homem. Um homem deixa o pai e a mãe para se unir com uma mulher. E o contrário, uma mulher deixará o pai e a mãe para se unir com um homem. Num caso desse, deve haver separação. Não se pode. Deus nunca permitirá que um homem se case com várias mulheres ou uma mulher se case com vários homens. Você entendeu? Isso é uma união ilegítima. Se os pagãos fazem isso, isso aí é questão dos pagãos. Mas na Igreja Católica, isso jamais será permitido. Mas não será permitido porque Deus não permite. Se Deus permitisse, tudo bem, poderia acontecer, mas Deus não permite esse tipo de união que se chama poligamia. Depois você pode consultar o Catecismo da Igreja Católica, lá o parágrafo 2387, que vai nos esclarecer melhor, vai nos aprofundar melhor. Antes de Jesus vir, se você for olhar no Antigo Testamento, você vai encontrar homens casados com várias mulheres. Mas depois de Jesus, isso não é mais permitido. Essa é uma união ilegítima, como Jesus está falando aqui. Um outro caso de união ilegítima seria um homem se unir com outro homem, ou uma mulher se unir com uma outra mulher. Esse tipo de união é chamado de união homoafetivo ou igualitário. Então, na lei divina, por isso que eu estou falando, é a lei divina, e nós, como católicos, nós seguimos a lei divina. Na lei divina, isso não é permitido. Então, lá no Catecismo da Igreja, você pode também ver nos parágrafos 2357 a 2359, os parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. Mas você também pode ver Deus ali condenando esse tipo de relacionamento. E olhe bem que vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo. É Deus que condena. Aí vocês podem ver
na Sagrada Escritura, Levítico, capítulo 18, de 22 a 23. Você pode ir na carta aos Romanos, no capítulo 18 até o versículo 32. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, de 9 a 11, que ali São Paulo vai deixar bem claro, não herdarão o reino dos céus. Gálatas, capítulo 5, de 19 a 21, que ele vai falar no final das orgias, porque todo tipo, essas coisas, essas formas, né, de agir, não é permitido por Deus. Então está lá dizendo também que não herdarão o reino dos céus. Esses tipos de uniões, esses dois casos que eu trouxe, não é permitido por Deus e Deus recomenda que se separem. Então, lá no mundo pagão, as pessoas que não seguem a religião católica, as pessoas que não querem saber de nosso Senhor Jesus Cristo, se elas vivem, elas vão viver lá. Aí é uma questão delas. Mas, para nós católicos, esses dois casos de união ilegítima, de uniões ilegítima que eu trouxe, é ilegítima porque não é legitimado por Deus. Esses dois tipos de união no mundo católico nunca será aceito por Deus. Nunca. É bonito notar, né, que eu já vivi como sacerdotes, e todos nós sacerdotes vivemos isso. Isso é uma prática comum que nós vemos no dia a dia. Homens e mulheres que viviam, por exemplo, a mulher que estava vivendo casos com outros homens e queria viver até com outros homens, ou o homem que estava querendo viver com várias mulheres, deles virem, de terem compreendido e ter dito assim: eu não quero mais viver assim. E ali eles recebem o perdão de Deus e vão viver aquilo que Jesus ensina, tanto num caso como no outro, né? Quantas vezes homens que estavam vivendo essa situação e ali no confessionário vieram pedir perdão a Deus. Não, eu não quero mais viver com outro homem, porque isso vai contra a minha consciência, vai contra os ensinamentos de nosso Senhor. E ali se confessam e se separam e vão viver a vida santa, a santidade que Deus nos chama. Mas eu repito, no mundo pagão, se vive isso, isso é lá no mundo pagão. Se eles querem viver, ok, eles vão viver. Não deveriam viver porque Deus não quer, mas eles querem viver. Mas no mundo católico isso será impossível, nunca acontecerá. Por exemplo, se todos os bispos da Igreja Católica se reunissem para tratar sobre esse assunto da poligamia, ou também dessa questão homoafetivo ou igualitário, né? A união entre homem com homem, mulher com mulher, ou a união entre um homem com várias mulheres ou uma mulher com vários homens. E se eles chegassem à conclusão e dissessem assim: a partir de hoje isso vai ser permitido, e todos os bispos estivessem em concórdia, Deus não estaria concordando. Não é porque se uniram, conversaram e acharam que de agora em diante deveria ser assim, que vai ser assim. Porque uma vez que Deus fala para sempre. Então não tem como agora os bispos do mundo inteiro dizer que é permitido, e agora
os padres, os bispos vão fazer casamentos, né, de um homem com várias mulheres e de uma mulher com vários homens, porque agora todos os bispos se reuniram e disseram que é permitido. Ou na outra questão também, a união entre um homem, uma mulher com outra, uma mulher com outra mulher, e os bispos agora chegaram à concordância que tudo isso é permitido e agora vai poder se fazer. Não vai poder fazer, nem em um caso, nem no outro, porque Deus não permite. Imagine, isso nunca vai acontecer, meus irmãos. Na Igreja Católica, de acontecer, né, uma reunião de todos os bispos, eles chegarem à conclusão que de agora em diante todas essas duas situações são permitidas. Isso nunca vai acontecer na Igreja Católica. A gente ouve burburinhos por aí, o pessoal preocupado e tal. Não vai acontecer. E eu repito, se acontecesse isso, os bispos estariam indo contra a lei de Deus. Estariam indo contra a lei de Deus. Porque Deus nunca vai permitir. Essa história de que o mundo está evoluído e que de agora em diante já se pode, que a igreja está se abrindo. Não, a igreja não vai se abrir, porque Deus não se abriu, Deus não vai permitir. Então, isso são uniões ilegítimas. E no evangelho de hoje, Jesus está dizendo, nesse caso de união ilegítima, que eu trouxe essas duas situações, são várias, eu trouxe só essas duas, neste caso, Deus não permite. Então, nesse caso, se houver pessoas assim, como eu também contei esses dois exemplos, elas deverão se separar e viver como nosso Senhor nos ensina. O casamento deve acontecer entre um homem e uma mulher. Que Nossa Senhora nos ajude nesses tempos difíceis a vivermos segundo os mandamentos e a lei de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.